tem uma questão processual no sentido vulgar, e eu passo ao doutor Alberto Teron primeiro essa questão. Se ele disse, o ministro Fux, que não seria, eu não posso não estar usando juridicamente as expressões, me perdoe, esse não seria uma forma legítima de realizar um processo, não seria naquela instância, naquele local, e fez uma série de críticas. Cabe a pergunta de quem não é um jurista, muito menos nem um bacharel em direito, nada disso. Como você pode julgar uma questão de mérito se você anteriormente desqualifica o julgamento do qual você está participando? E segundo, como você pode participar de uma dosimetria quando você desqualifica o julgamento que você participa? Na verdade, são duas questões diferentes, não é? Sim, vamos lá. Por favor. É perfeitamente possível, eu integrei o Tribunal Regional Eleitoral aqui por 2 anos, que você assuma uma posição em relação à matéria preliminar e, vencido na matéria preliminar, se pronuncie sobre o mérito. Então, não há nenhuma estranheza nisso. Isso é absolutamente normal. Perfeito. E é corriqueiro. Segunda questão, eu proponho que o meu colega, aliás, um ilustre advogado, querido amigo, eminente professor, o doutor Davi Tangerino, seja absolvido, seja lá o crime que ele tenha praticado. E aí surge uma discussão. Se eu propus a absolvição, eu posso discutir depois a dosimetria da resposta penal, quer dizer, o tamanho da pena? Eu tenho um entendimento de que pode, de que deveria poder. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mensalão, entendeu diferentemente. Todos devem se lembrar que ali, nas questões em que o ministro Lewandowski propunha a absolvição, ele não pôde participar das discussões relativas à resposta penal, quer dizer, a quantidade de pena, para usar um português bem claro. Eu acho que deveria poder, porque ele está vencido. A mesma lógica que admite superada a preliminar o exame do mérito, deveria permitir também que o juiz que absolveu pudesse propor a pena mínima, vencida a questão de mérito propriamente dita. Então, eu não vejo problema nisso. Eu só vou me permitir, Vila, até em homenagem ao Davi, que é um professor acatado, um advogado ilustre também, voltar um pouco na história, porque eu não acho que se cavou uma falta para que apitassem, olha, ele não pode ser relator. Eu acho que o processo golpista levou a tê-lo como a ter o ministro Alexandre de Moraes como alvo. E naquela altura, quando se falava no punhal verde e amarelo, eu acho que ainda era antes, salvo erro de memória, do 8 de janeiro. Então não é que eles falaram, olha, vamos armar uma situação para tirar o ministro Alexandre de Moraes. Eu não penso assim. E volto a insistir, o critério amplo, a partir do qual a conexão atrai tudo, merece profunda reflexão, porque isso é muitas vezes uma balda, um drible, para usar um português claro, à regra de competência. Agora, o Tangerino, com muita argúcia e absoluta correção, ele aponta a perplexidade que causa um ministro que tradicionalmente tem um corte punitivista, ele agora se apresenta assim, extremamente garantista. Eu prefiro um juiz assim, ainda que ele volte atrás, ainda que várias críticas sejam possíveis de serem lançadas, do que um juiz que persista no erro. E também eu não estou de acordo integralmente com a narrativa dele, apenas para deixar isso claro e fazer um pouco o debate aqui. Doutor Antônio Gonçalves, a mesma questão, e só lembrar quem nos acompanha, porque agora esse finalzinho do doutor Toron acho que foi importante, porque várias vezes o doutor Toron falou em golpe, em golpe, em golpe. Mas o ministro Fux não considerou golpe em relação ao presidente, ao ex-presidente da República, e aos 5 crimes, 3 dos quais vinculados ao golpe, 2 questões de patrimônio, né? Mas estranhamente condenou, salvo engano, o general Braga Neto. Eu digo salvo engano, que foi tão longa a sessão, eu tive que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero depois, com muita calma, nós teremos a oportunidade de nos debruçar, para analisar, porque como o seu Zezinho e a dona Maria foi condenada a uma pena de 15 anos, e aqueles que, tudo indica, que tivesse uma presença muito mais forte nesses acontecimentos,
foram absolvidos. Eu criei uma certa estranheza, mas vamos deixar de lado, isso é bobagem minha. Passo ao doutor Antônio Gonçalves, por favor. Bom, eu vou seguir na esteira do Toron, mas eu quero começar justamente pela sua colocação. O ministro Fux, ele ponderou sobre o ex-presidente que não haveria condição fática de julgamento ou de culpa para uma tentativa de golpe. E aí há um lapso da parte dele, porque foi instituído justamente no governo Jair Bolsonaro a punibilidade pela tentativa de golpe. Então, ele não poderia ser absolvido de um crime que ele mesmo previu no ordenamento jurídico. Então, se equivocou o ministro Fux. Na questão do garantismo, eu vou fazer um adendo ao que falou o Toron, de se analisar o para frente e também se avaliar o para trás, fazer coro com o que o Tangerino falou. O ministro Fux jogou mais de 100 processos envolvendo o 8 de janeiro. E nesses 100 processos ele não alegou em nenhum momento que lá não deveria ser a competência dele. Ao contrário, ele foi extremamente punitivista e ele reafirmou que a competência era do Supremo. E agora, no núcleo principal, vamos dizer assim, ele começa numa preliminar dizendo, opa, a questão não é aqui. Então, ele se contradiz no seu modus operandi. Então, faço coro ao Toron na questão do garantismo, nunca é tarde para você corrigir os próprios erros. O único problema é que ele não corrigiu a carreira inteira. E ele não tem a menor tendência a fazer isso para frente. Será que foi provocativamente uma insanidade temporária e depois ele vai voltar ao normal? Não me parece. O fato é que, na dosimetria, o Vila acabou de dizer que ele absolveu o Ramagem. Sim. Na dosimetria da pena, isso vai ser interessante, porque os ministros, eles querem fazer... Anderson Torres, desculpe. O Anderson Torres, perdão. Os ministros querem fazer uma dosimetria média. E aí, até que ponto essa influência do ministro Fux vai ser considerada, ou a decisão e o voto, que foi muito mais inteligente de ser resumido e ponderado nos pontos principais do ministro Flávio Dino, vai ser considerado na dosimetria em contraponto ao voto do relator e possivelmente o que vai acontecer amanhã com a ministra Carmen Lúcia e com o ministro Cristiano Zanin. Doutor Davi Tangerino, por favor. Vamos lá. Hoje circulou uma brincadeira, e eu quero concordar com o Antônio aqui, que nós temos que medir se foi um lapso garantista, um soluço, ou se ele se convenceu, e só podemos verificar isso daqui para frente. O fato em conteste é que as defensorias públicas tabulam, né, os habeas corpus concedidos pelos ministros a partir dos pedidos da defensoria. E, historicamente, o Fux fica ali na lanterninha ou na vice, né? Como brincaram num grupo de WhatsApp de que eu faço parte, o ministro Luiz Fux hoje citou mais habeas corpus no voto dele do que ele concedeu na sua história do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, também quero dar razão ao Toron. Uma das grandes desgraças da Lava Jato foi esse juízo universal, essa conexão infinita, né, em que ali pela 7ª, 8ª fase já não tinha mais rigorosamente nenhuma relação com os fatos ali da colaboração que deu ensejo, enfim, àquela operação, né? Agora, você vai me desculpar, o ministro Fux me exauriu tanto hoje. Qual que era a pergunta inicial desse bloco mesmo? Não, cansou a todos nós, viu, doutor Davi, porque chegou uma hora que eu já nem lembrava, eu ia anotando as coisas, e aí ele... Quem acolhe uma preliminar X pode julgar o mérito, sim, e se quem absolve pode participar da dosimetria. Não, é que o Toron, como foi, entre tantas coisas que o Toron foi ministro, foi julgador, né, do Tribunal Eleitoral.
E eu estou de acordo. Inclusive, mais recentemente, estou tentando buscar pela memória, mas foi numa ação penal originária. O Supremo reviu essa posição, inclusive com uma manifestação curiosíssima do ministro Toffoli, né? Dizendo que ele havia condenado um dos réus, não sei se o Guxiquem, agora a memória vai me trair, né? Ele preferiu condenar, embora convencido estivesse da inocência, para. Então, ele preferiu condenar para poder depois disputar ali uma pena mais branda, né? Porque se ele absolvesse, ele não participaria da pena, né? Então, mas eu estou totalmente de acordo com o Toron. Vencida, até, na minha opinião, os tribunais deveriam fazer até isso sistematicamente. Em vez de fazer um voto só, o relator deveria votar as preliminares e aí colher os outros votos, porque é da natureza da preliminar. Se ela for acolhida, não se passa ao mérito, salvo se o mérito for absolutório. Aí o Código de Processo Penal fala que, nesse caso, a preliminar fica superada, né? Mas o voto é um só, a decisão é um só. Bom, vencido na preliminar, então no mérito me posiciono assim, me parece que, via de coerência, também assim com o mérito. O que talvez venha a ser uma grossa confusão, né, como gostaria de dizer o ministro Gilmar Mendes, vai ser encontrar o tal do voto médio, né, porque o ministro Dino, como bem lembrado pelo Antônio aqui, já antecipou a participação de menor importância para 3. Agora nós temos, então, um voto totalmente condenatório, um voto condenatório com essa ressalva da menor participação, e agora exceção feita ao Mauro Cid e ao Braga Neto por um crime, mas no mais absolutório. Então, encontrar o tal do voto médio aqui talvez seja uma dor de cabeça.